Todos a oficina Rendando Retalhos do programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos iniciar a parte 2 da oficina, em que eu vou fazer mais uma peça com base no microtule, pode usar o tule também se quiser, ou filó, ou tule de algodão, qualquer outra base. Pode usar um bastidor para ter mais firmeza, né, no material, mas eu não usei bastidor. E o material para fazer as tiras da renda, né, da referência da renda, pode ser qualquer retalho em tiras. Eu usei, nesse caso específico, novamente os retalhos de linho, né, das sobrinhas de linho que eu tinha de uma outra produção. Então, de novo, né, a referência dos fios e das emendas, né, do tecer da renda como base. O padrão que eu usei nesse caso, nesse específico, foi esse aqui, mais escuro, o preto e branco forte, porque ele tem linhas muito grossas, todas unidas uma na outra, né, e que eu explorei exatamente todos esses pontos mais grossos, brancos, para usar com a tira. E depois, com a costura dos fios que vão tecer sobre o desenho, eu vou usar a costura reta branca e azul, criando esses efeitos desse tramado aqui da peça e usando alguns pedaços desses desenhos como referência também. O estudo de caso que a gente vai ver é esse aqui, né? A base da renda tá aqui, o efeito do risco em cima do traço. Eu peguei aquela folha, imprimi, e aí vou vir andando no pedaço do microtule e encaixando essas partes várias vezes. Notem que eu fiz um aumento das linhas que estavam cortadas no desenho. E esses vários riscos é porque eu passei 4 vezes sobre a mesma base, usando o microtule. Então, eles foram ficando riscados dessa forma. Aqui o resultado parcial, ainda dá para ver algumas marcações da linha, né, da linha em azul que depois vai sumir, e partes dessas linhas vão ser cobertas com uma costura azul, para combinar com o fundo. Aqui tem a parte que conecta uma tira na outra, feita a partir da costura reta branca, né, que ora embola trazendo essa referência aqui desses traços que cruzam e sobrepõem as tiras, e ora sendo a própria parte do desenho. Então, é uma referência de um fragmento da renda renascença que vai formar uma peça inteira. Eu vou fazer a parte da frente inteira da blusa, repetindo um pedaço do padrão da renda. Aqui tem os retalhinhos do linho que eu usei, já apoiados por sobre o pedaço do microtule já riscado, mas eu também poderia usar sobrinhas de retalho da própria blusa que foi cortada, que daria para aproveitar os pedaços da própria blusa. Eu vou alfinetar alguns principais, eu vou alinhavar os mais importantes e a conexão de um com o outro. Está vendo que é um fio inteiriço? Eu vou sempre tentar manter, eu não vou quebrar aqui, eu vou ligar um no outro, um traço no outro. Então, eu vou tentando sempre manter uma conexão entre eles para ser uma coisa só. E quando não dá, eu emendo na mão mesmo ou na própria máquina de costura. Eu comecei com o alinhavo e depois eu já fui colocando o alinhavo com o alfinete. Aí tanto faz.
O risco e a costura das tiras vai ser feito no zigue-zague para prender as tiras principais. Elas vão ficar assim levemente levantadas e conforme passar a reta, formando os desenhos, como está aqui no traço, esses desenhos que cruzam as tiras mais largas, essas linhas fininhas, a costura reta vai passar por cima delas e vai assentar essas partes que estão levantadas. Então, vai travar em todas as partes e vai ter momentos que vai ficar assim dobrado ao avesso, vai ter pedaços desfiando, mas essa é a intenção desse projeto. Pode ser alterado de acordo com o desejo da pessoa, né, ou do tipo de trabalho que está querendo ser realizado com essa técnica. Aqui o resultado, né, mais ampliado da fotografia do padrão da Renascença que foi usado, né, o padrão de formatação da renda, e o resultado final sobre um fundo claro. Então, tem as partes do desenho daquele padrão feitos com as tiras dos retalhos sendo sobrepostos, pensando quem vai passar por cima de quem para colocar primeiro, né, fazendo os desenhos principais e as outras partes do desenho feitas e sempre emendando uma parte na outra, então passa por toda a área de uma vez só, não vai parando e cortando, ela vai sendo unida, né, de forma ora aleatória, ora seguindo um desenho que estava no risco embaixo, né, tinha o risco da caneta para seguir, feito isso em linha reta branca ou na linha reta azul, tá? Pode ser tudo de uma cor só ou fazer uma brincadeira com outros tons, né? Se você tiver uma linha mesclada, por exemplo, dá para fazer isso à mão com aquelas linhas mais fininhas que tem degradê e tudo mais. O resultado final das peças, já aplicado por sobre a base, eu quis dar esse efeito de sobreposição meio fofinha, então isso causou por conta do tipo que eu cortei a base, né? A base é bom deixar sempre na hora de fazer o risco, deixar o risco maior do que a base que vai ser usada. E porque ela encolhe um pouco. Vocês vão ver mais à frente que eu vou explicar melhor. Então aqui tem o resultado que fica pedaços abertos, pedaços soltos, é uma peça delicada, né, que não é para ser lavada à máquina, por exemplo, para evitar um maior desgaste dessas peças. Mas quanto mais você passar costuras por essa área, mais ela vai ficar travada, menos efeito de desfiado vai ter. Então, vamos começar o nosso processo de passo a passo. Bom, para começar, nós vamos separar as tirinhas dos retalhos e cortar as tirinhas, fazer a seleção. Depois, nós vamos fazer o molde da parte que vai ser cortada, apoiar em cima da peça, deixar um espaço mais largo, né, dar uma folga, porque encolhe, essa peça encolhe quando sofre a costura das tiras, então tem que ser realmente mais larguinho. E eu vou começar dentro dessa seleção a criar o desenho do molde, montar o risco de fato, né? Essa montagem eu vou criando com aquele fragmento que eu tenho. Eu crio o principal das áreas brancas mais grossas, faço 2 grandes e as outras 2 partes eu vou encaixando os pedaços dessa tira. Eu giro o tecido, boto o tecido ao contrário para poder fazer o risco, para que o risco fique espelhado, tá? Posso fazer isso se eu quiser. Eu não costumo usar a borda muito
muito na borda desse pedaço, porque a intenção dessa peça é que não há o corte no desenho, então tem que ter uma área livre na ponta, até porque ele encolhe, né? Então é bom ter um pedaço sem desenho na ponta. Eu vou deixar uns espaços em branco no encontro do meio de uma para outra, eu não vou pegar e vou copiar tudo. Esses espaços eu começo a completar com desenhos livres. Cada pedacinho em branco eu vou completando com desenhos livres que a costura vai me permitir. Depois eu vou começar a emendar os riscos para fazer o desenho. Então eu começo alinhavando, seguindo uma linha principal, em que eu vou emendando todas as partes principais do desenho, como se fosse uma linha só. Vou alinhavando com agulha e linha, ou alinhavando com alfinete, também é possível. Sempre desenhando as partes principais. E, se for o caso, emendando as tiras. Corto mais tiras em larguras bem pequenas para prender na hora da costura. Tiras que eu vou intercalando tamanhos, todas mais ou menos do mesmo tamanho, mas algumas mais fininhas, outras mais grossas. Mesmo os pedaços bem pequenininhos eu não vou jogar fora. Eu vou prender essas tiras com zigue-zague. A primeira parte é toda unindo as tiras das partes principais do desenho com zigue-zague. Depois é que eu vou passar as tiras retas fazendo a outra parte do desenho. Vou selecionando um pouco de linhas mais grossas, daquelas tiras que eu cortei a mais, e complementando as partes internas do desenho, por exemplo, da flor. Então, os pedacinhos pequenininhos da flor dá para fazer na hora, colocando ali na máquina, alfinetando na hora. E vou intercalando fios finos e fios grossos. Procurando fazer algumas dobras e sobreposições para a fita passar por cima dela mesma, com costuras em linha branca nesse momento. Depois que eu acabar de fazer toda a costura dos fios, aí é que eu vou passar a linha reta, travando, formando o desenho da trama de encontro de uma parte com a outra. Aí eu tenho algumas partes da linha já branca, já acompanhando uma parte do risco, né, e vendo como ela sobrepõe por cima das áreas que estão com a tira, né, o efeito parcial de como está ficando o trabalho. Depois eu passo com uma camada de proteção por cima para não queimar o tule. Já está com a linha branca, fazendo algumas partes do desenho. Olha lá, a linha branca que dá para ver. Ainda tem tiras em azul, né, que eu ainda vou fazer com a outra cor, a cor azul, para combinar com a peça de baixo. Eu vou complementar as conexões que passam por cima da tira. Então, eu vou passar seguindo o desenho que eu fiz no tule e passando por cima das tiras brancas, fazendo emendas, né, e travando mais essas tiras. Eu posso fazer essas travas, esses desenhos, tanto com a linha azul quanto com a linha branca ou com outra cor, ou usando as duas juntas, como eu fiz. Usei mais a branca do que a azul, que a azul era só para criar um efeito de contraste por cima da peça principal. Então, ela serve de trava, mas também serve de efeito. O resultado final das linhas, né, e do trabalho sobre a peça que eu vou apresentar na oficina 3, como fazer a peça de base dessa e da parte 1, dos 2 estudos de caso. Ok? Obrigado e até mais, até a próxima.